Bom dia, nono A, boa tarde, nono C. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da meta 4 de produção textual, ok? Que também está incluso na língua portuguesa, evidentemente. Vamos falar do artigo de opinião, que é um texto dissertativo que expressa uma opinião. Enquanto texto dissertativo, o artigo de opinião assumirá e defenderá um ponto de vista em relação a um determinado tema. Ele vai ser um texto baseado na informatividade. Então, o foco principal do artigo de opinião, além da sua opinião, é a informação que você está transmitindo. O uso da primeira pessoa é permitido no artigo de opinião, tanto a primeira pessoa do singular quanto a primeira pessoa do plural, eu ou nós. Você deve criar um título criativo, para tanto você pode fazer brincadeiras com a linguagem, Você também pode utilizar os pontos de exclamação e de interrogação para criar um título criativo. A linguagem tem que estar dentro da norma culta padrão do português brasileiro, porém o artigo de opinião permite que você use essa norma culta padrão de uma forma mais ampla, marcando por exemplo, o uso de figuras de linguagem. Todo artigo de opinião tem que ter marcas de interlocução, que é a conversa entre autor e leitor por meio de perguntas, normalmente. Os assuntos são de relevância coletiva, isso significa dizer que são temas da atualidade e normalmente temas polêmicos. Marcação de conhecimento temático, se você conhece determinada área com profundidade, e para isso a importância da leitura de jornais, revistas e de que vocês conheçam muito bem os temas atuais. Aqui, por favor, vocês arrumem para mim ou vocês coloquem conhecimentos temáticos ou conhecimento temático. Além disso, a enumeração de ideias, ela tem que ser feita de uma maneira lógica e objetiva, e essas produções dos artigos de opinião, elas são vinculadas nos meios de comunicação, jornais, revistas, blogs, tranquilinho? Todo texto de artigo de opinião tem uma estrutura que vocês já conhecem bem, introdução com a apresentação de tema e tese, desenvolvimento, onde você apresenta fatos que comprovem a sua opinião, a sua tese, e uma conclusão. Colocar um exemplo agora para vocês de um artigo de opinião chamado Obesidade, o peso do preconceito. Veja como o título aqui já é um título criativo que chama a atenção do leitor. Esse texto é do Flávio Fernandes e ele diz que a obesidade é considerada atualmente uma doença pela medicina. Ele começa o texto dizendo que há uma minoria no país que é altamente discriminada e que sequer é reconhecida e organizada como uma minoria. Estou falando dos obesos mórbidos. Veja, ele usa aqui a marca da primeira pessoa logo no primeiro parágrafo para expressar a sua opinião. Considerada atualmente uma doença pela medicina, é fácil identificar a obesidade mórbida. Basta dividir o peso da pessoa por sua altura elevada ao quadrado. Se o número encontrado estiver acima de 39, a obesidade mórbida existe e com ela os possíveis problemas de saúde relacionados. Mas há um mal ainda pior e pouco falado quando o assunto é a obesidade, o preconceito. Veja que ele defende o ponto de vista dele apresentando fatos. Fato do que é uma obesidade mórbida e de como você faz para descobrir se tem ou não. Ele continua no seu desenvolvimento dizendo que o obeso sente que a sociedade, quando não o ignora, o agride, a começar pelo rótulo. Quem conviveria bem com a alcunha de mórbido? Não há proteção legal ou qualquer mecanismo de defesa aos vexames pelos quais o obeso passa nas ruas diariamente. Você já imaginou o que é ir ao cinema ou viajar de avião e não encontrar uma simples cadeira adequada ao seu tamanho? Ou perceber as risadas das pessoas quando você não consegue passar pela roleta de um ônibus? Enquanto o preconceito racial não é muitas vezes explícito, a maioria das pessoas não se intimida em rir diante de um obeso. É como se ele fosse assim apenas porque é preguiçoso, relapso e comilão. Logo, merece ser motivo de todo tipo de piada. Notem que aqui ele conversa com o interlocutor. Como ele faz isso? Por meio das perguntas. Você já imaginou o que é ir ao cinema ou viajar de avião e não encontrar uma simples cadeira adequada ao seu tamanho? Ele conversa, ele faz uma pergunta esta que ele mesmo irá responder ao longo do texto, mas quando ele faz esse tipo de pergunta, ele cria uma proximidade do leitor
com a ideia a qual ele está defendendo. Tranquilo? Além disso, ele aqui pontua mais uma vez a opinião dele, certo? E ele apresenta fatos, de novo, relacionados à obesidade mórbida. Ele termina o texto dizendo que, mesmo que essa causa não tenha a mesma simpatia da luta de outras minorias, os obesos precisam buscar o respeito que merecem. Muito além da reivindicação do espaço físico adequado para o nosso corpo, é hora de conquistarmos um espaço de verdade na sociedade, para que a nossa voz seja levada em consideração em qualquer debate público. Não estou aqui fazendo uma apologia da gordura e dos problemas de saúde que podem estar correlacionados a ela, mas acho que somente unidos os obesos poderão garantir para si o direito elementar de serem felizes, amarem e serem amados, terem sucesso profissional, irem ao cinema ou simplesmente poderem caminhar tranquilamente pela rua sem receber olhares de julgamento de outras pessoas. De novo aqui, ele faz a marcação da primeira pessoa, nosso, ele se inclui no discurso, usando a primeira pessoa do plural. Ele coloca essa construção, mas acho que, e isso, pessoal, o artigo de opinião permite fazer. Usar construções como eu acho, eu acredito, eu defendo que. Combinado? Um texto muito bacana esse do Flávio Fernandes, eu não reproduzi ele inteiro aqui para vocês, eu peguei apenas alguns trechos para que vocês pudessem entender um pouquinho melhor o que é um artigo de opinião. Eu espero que essa aula tenha ajudado. Qualquer dúvida me perguntem lá no mural do Iônica, que eu estarei disponível para saná-las. Combinado? Beijo grande, 9º ano e até depois.